Emoção. Demasiada emoção. Isso mesmo. Será que a emoção tem relação com a argumentação lógica? Poxa, olha, é claro que não se pode cair no erro de achar que na argumentação racional e ao tomar decisões racionais não devemos atender às emoções. Preste atenção nisso. Não só devemos atender às emoções, mas muitas vezes temos que tomar decisões unicamente porque temos emoções. É isso mesmo. É mais ou menos como aquele cantor famoso diz em suas músicas, né? São tantas emoções. Suponha um exemplo. Imagina o seguinte: você tem uma proposta de trabalho na Arábia Saudita, aquele país de uma cultura bem diferente, extremamente conservador. E lá você vai ganhar por mês o que ganha aqui em 2 anos. Mas terá que ir sozinho, deixar toda a sua família para trás. E aí, o que fazer, hein? Se há alguma coisa a ser levada em conta nesta decisão, eu diria que são as emoções, cara. Afinal, você deixará para trás sua família, amigos, sua cultura, o churrasco no fim de semana, cerveja e tudo mais. Engraçado, né? Nessa situação há duas, digamos, há duas situações extremas, né? Se você leva em conta os aspectos emocionais, tudo estará resolvido e você não irá. Por outro lado, se você não leva em conta os aspectos emocionais, tudo também estará resolvido e você irá. O problema é que sempre estamos no meio. Estamos no meio, digamos, de tantas emoções, né? Às vezes com mais e às vezes com menos emoções. E o argumento racional? Onde é que ele está? Eu diria que o argumento racional é o ponto de equilíbrio entre uma certa frieza lógica de um lado e a pura emoção do outro. Considere esse argumento. Nele, Maria diz o seguinte: você deveria aprovar o Tião. E o Zé, que é o professor, pergunta: por quê? E a Maria prossegue: porque ele está com um problema familiar muito difícil. E se não for aprovado, vai se sentir ainda pior. Nessa argumentação, na argumentação da Maria, que quer convencer o Zé de aprovar o Tião, há uma premissa oculta. Devemos aprovar os alunos de quem temos pena. Nesse argumento temos um apelo à piedade. E por que se faz um apelo à piedade? É porque uma resposta à pena nos faz sentir bem. Da mesma forma, uma resposta à caridade ou fazer caridade, isso nos leva a se sentir bem. Mas, afinal, o que é um apelo à piedade? Chama-se apelo à piedade a um argumento se ele usar ou se só puder ser reparado, acrescentando-se uma premissa que diga aproximadamente o seguinte: você deve pensar
ou fazer se sente pena de. Observe que esse argumento é um argumento legítimo de apelo à piedade. Devo pensar ou fazer se sinto pena. O Zé vai aprovar o tchão se sentir pena do tchão. Mas a questão é que devemos ter cuidado com apelos à piedade. Não devemos dar, por exemplo, a medalha de ouro ao 10º lugar por pena, é evidente. Outra coisa, se a resposta à pena ou fazer caridade, isso nos leva a se sentir bem, aparece uma outra questão. Afinal, como é ajudar sem ter a contrapartida da autossatisfação? Isso é desafiador. Ajudar por ajudar. Interessante, né? Pensar nessas coisas. Parece que sempre estamos querendo nos autossatisfazer. Ou seja, dado uma pena, respondemos a ela para nos autossatisfazer, se sentir bem. Em outras palavras, parece que o altruísmo, fazer de forma desinteressada, definitivamente não existe. Olha, observe que essa é uma ideia corrente na filosofia. Muita gente tem pensado sobre essas coisas. Por quê? Puxa, parece que tudo que fazemos temos como objetivo final uma certa autossatisfação. E aí surge uma questão: será que é possível a forma ética elevada de fazer o bem sem a contrapartida? Fazer caridade, por exemplo, sem pensar no ingresso para entrar no céu. Fazer caridade porque eu quero fazer caridade. Essa é a ética denominada ética da virtude. Com certeza, muito difícil. Mas, continuando com a nossa história de emoções, considere agora o medo. Veja alguns exemplos. Temos aqui um argumento que nos remete a um apelo ao medo. Veja. A criminalidade continua a aumentar. O governo nada faz. A impunidade dos que roubam, matam e violam tende a acabar. Vote no partido do Zé. Quando o Zé e seu partido colocam esse argumento, há nesse argumento uma premissa oculta, que diz o seguinte: você deve votar no partido do Zé se tem medo da criminalidade. Ou seja, o objetivo do Zé é o apelo ao medo para convencer seus eleitores. Em geral, o apelo ao medo se dá nesses termos. Denomina-se apelo ao medo ou tática terrorista, isso mesmo. Há um argumento se ele usa ou só pode ser reparado acrescentando-se uma premissa que diga aproximadamente o seguinte: você deve pensar ou fazer se tem medo de. Mas, nesse caso, esse apelo ao medo não é adequado, evidente. Ele é, digamos, uma tática terrorista do Zé para convencer os eleitores. Mas há situações em que o apelo ao medo pode ser legítimo. Nessa, por exemplo, o Zé diz para Maria: você não deve dirigir tão rápido como com esta chuva. Por quê? Porque as estradas ficam muito escorregadias com chuvas e podemos ter um acidente grave. Premissa oculta nesse caso: na chuva, você deve dirigir bastante mais devagar do que o limite de velocidade, se tiver medo de ter um acidente grave.
Observe que, nesse caso, o apelo ao medo é legítimo. Eu diria o seguinte, que em sociedades violentas como a nossa, o apelo ao medo aparece em muitos lugares. Até no anúncio de produtos. Imagina um anúncio como esse, por exemplo, que diz o seguinte: uma estrada deserta. O carro do Zé sofreu uma pane. Era noite. Felizmente, ele, o Zé, tinha um celular dos bons, o celular telemoto. Compre também um telemoto. Observe que temos aqui um verdadeiro apelo ao medo para lhe convencer a comprar esse celular, o telemoto. Puxa, se o tal telemoto é bom mesmo, isso é outra história. Um outro tipo de apelo é o apelo ao despeito. Isso mesmo, apelo ao despeito. Mas o que é isso, despeito? Como assim? Despeito é aquilo que, digamos, é aquilo que é o desgosto motivado pela preferência dada a outra pessoa ou por decepção. Veja um exemplo dessa situação. Temos aqui um argumento que é um apelo ao despeito. Veja o que a Maria disse para o Zé. Olá, Zé, o que passa com o seu carro? A bateria está descarregada. Você pode me ajudar a empurrar? E aí o Tião, ouvindo aquele diálogo, chega ao ouvido da Maria e diz para ela: não, você não pode ajudá-lo. Já se esqueceu que o Zé não te ajudou a consertar a sua bicicleta na semana passada? Temos aqui uma premissa oculta. A premissa oculta colocada pelo Tião, que diz para Maria: você não deve ajudar o Zé, pois você está irritada com o que ele fez. Temos nesse argumento um caso legítimo de apelo ao despeito. Observe, chama-se apelo ao despeito um argumento se ele usa ou se só pode ser reparado acrescentando-se uma premissa que diga aproximadamente o seguinte: você deve pensar ou fazer algo se está irritado com o que fez ou pensou. Em outras palavras, injustiças fazem, provocam, causam injustiças. Vingança, olho por olho, dente por dente. Veja uma outra situação, que é mais ou menos o reverso dessa, mas que é um apelo ao despeito. Como é que você pode ir à cervejaria com a Maria, em vez de ir ao cinema comigo? Já se esqueceu que na semana passada fui ao dentista com você? Portanto, temos aqui argumentos que são apelos ao despeito. Observe então o seguinte: temos vários tipos de apelos. Apelo ao medo, apelo ao despeito, uso da emoção. Puxa, a argumentação realmente não é algo fácil. Por isso que muitas vezes dizemos que isso é também uma arte, porque leva em conta essas coisas. E essas coisas podem fazer dos argumentos pseudo-argumentos. Fique esperto, comece a observar essas coisas.